Então, quando você tem um sonho em alguma coisa, é bom você estar próximo do seu sonho. Aí o que eu fazia? Eu ia para lá no aeroclube, ficava junto com os pilotos, ajudava a empurrar avião, limpar planador, mas eu não tinha dinheiro para pagar os voos, que eram caros, né? E eu não tinha meu pai era servente, né, do Instituto Brasileiro do Café. Então a vida era apertada, morava numa periferia, numa casa de madeira lá, tal. Minha mãe era escriturária da rede ferroviária, mas eu estava lá próximo do meu voo. E foi conversando com os pilotos lá que eles falavam para mim: pô, por que você não vai para a Força Aérea? O horário que eu tinha para estudar, porque eu não tinha nem tempo nem dinheiro para fazer cursinho, era no trabalho. Quando sobrava um momento ali que eu trabalhava dentro da locomotiva, aí eu lembro que um dia daqueles eu saí com um livro embaixo do braço, aqueles caras que já trabalhavam lá um tempão, né? Você imagina, faz a imagem assim, daquela oficina enorme, cheia de graxa escura, assim, então. Aí o cara assim: porra, cara, você fica esse livro o tempo todo embaixo do braço, tá estudando para quê, Você não vai... tá achando que vai fazer alguma coisa? Eu falei: não, eu vou passar na academia da Força Aérea. Aí olha pra mim assim: pô, você é piloto? Cara, na real, isso é coisa pra filho de rico. Você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado fazendo isso aí. O pessoal não vai deixar você entrar, não. Isso aqui não é pra gente, não. Aquele negócio ficou marcado, assim, né? Eu cheguei em casa aquele dia, tava chateado pra caramba. Aí minha mãe chegou do trabalho. Minha mãe era italiana, tinha os olhos azuis, assim, né? Ela era brava pra chu. Eu lembro dela muito enérgica com tudo. Aí ela olhou bem pra mim e falou assim: o que foi? Eu falei: não foi nada, não. Fala lá o que foi. Aí eu falei: tá bom, italiano assim mesmo, né? Aí eu falei: não, é que eu tava lá na oficina, falei pro pessoal que eu quero ser piloto, eles falaram pra mim que é impossível, que isso é só pra filho de rico. Eu acho que eles têm razão, como é que eu vou passar no cursinho? Como é que eu vou passar no vestibular? Não tô fazendo cursinho, nada disso, né? Aí ela parou bem, olhou pra mim aqui e falou assim: ó, presta atenção, eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles, você tem a sua vida. Eu te digo mais, você pode ser o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Eu acreditei nela, fiz a prova da Academia da Força Aérea lá em Pirassununga, passei, né, e passei em segundo lugar no país. O que importa, na verdade, não é se você tem o melhor cursinho, se você fez, importa se você quer realmente fazer a coisa e quanto você se dedica para aquilo. Eu lembro que de madrugada tocava a corneta no alojamento, aí tinha que descer, entrar em forma, né? Todo aquele negócio militar, entra em forma por pelotão, pegar o equipamento e para correr lá pelo meio do mato lá, né? A academia tem o Rio Mogi ali perto, muito mato perto. Então correr, parte do treinamento. Faz parte do treinamento militar aquilo lá. Mas eu lembro que um dia daqueles, uma noite daquelas, né? A gente tava no meio da lama, literalmente, a lama pelo peito aqui assim, né? Eu e mais 6, né? Um pelotão de 7 ali. E todo mundo com aquela cara de pé da vida, com arma pra cima, assim. Eu comecei a pensar, e o pessoal tava pensando a mesma coisa. A gente falou assim: pô, isso aqui não é nada daquilo que eu sonhei, né? Eu achava que eu ia chegar aqui, ia ter um avião bacana me esperando lá, um instrutor bacana pra falar: vamos voar hoje, coisa assim do tipo. E todo mundo daquele jeito, todo mundo pé da vida ali, aquela cara feia, não. Como a gente encontra hoje em dia nas situações difíceis da vida, que você parece estar dentro da lama e com todo mundo ao seu lado querendo te levar para baixo. Aí eu fui dar um suspiro, assim, sabe, assim. Aí eu olhei e vi aquele céu estrelado, Copa das Árvores, aquele céu estrelado. Eu lembrei lá de Bauru, quando eu deitava no telhado da minha casa, quando eu era criança, e ficava vendo as estrelas à noite e sonhando em voar. Eu tinha, meu irmão, na verdade, que tinha as fotos da NASA na parede, que eu falei: pô, quem sabe, né? Um dia, se poder voar, poder ir para o espaço. Então eu sempre tive na cabeça a possibilidade de ser astronauta. Mas eu nunca me iludia pelo fato de que o Brasil não tinha nenhum astronauta. O programa espacial não tinha absolutamente nenhuma ideia de astronauta. A única maneira seria se eu fosse americano, eu sou brasileiro, né? Ou russo, sei lá, eu sou brasileiro. Então não tinha condições de fazer isso, mas mantinha lá na frente. Aí vem aquelas coisas, acabam se juntando. Eu tive a chance de voar praticamente todos os aviões que a gente tinha na época, nos anos 1990 aqui no Brasil. Aí eu fui para a Força Aérea Americana, em Edwards Air Force Base, eu voava lá F-15, F-16. Aí eu voei com a Marinha Americana, F-18. Aí voltei ao Brasil, voei com a Rússia, porque estava começando na época aqueles... o programa que a gente está no final agora com o Saab, né? E eu fui fazer os testes do MiG-29 lá na Rússia. Voltei, aí eu falei: pô, eu preciso agora incrementar a minha parte acadêmica de novo. Aí fui fazer um mestrado em quê? Otimização de trajetórias orbitais, já para começar a alinhar mais
os processos ali. Aí logo em seguida me mandaram de novo para os Estados Unidos, eu fui para a Marinha Americana para fazer outro mestrado em Engenharia de Sistemas. Nessa época, aí que vem a coisa, o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional. O meu irmão viu aquilo lá e mandou para mim um e-mail, falando, olha, tem uma coisa que você vai gostar, eu tenho certeza que você vai gostar, que tem a sua cara. Aí quando eu abri aquele e-mail, naquela época 98 demorava para chegar qualquer coisa assim, eu lembro que eu abri o e-mail e falei, caramba, né, agora eu posso, porque eu tinha visto o site da NASA um monte de vezes, mas tinha lá, ser americano, não dava, meu currículo batia, mas tinha ser americano, não tinha jeito. De repente chega essa situação, falei, agora eu posso, né? Aí eu me inscrevi, mesmo assim, eu brinco e falo assim, eu demorei um tempão para tomar uma decisão, acho que demorei uns 30 segundos mais ou menos. Aí mandei a papelada toda lá, fiquei esperando. Aí veio o primeiro resultado de análise de currículo, eu tinha passado na primeira fase. Eu lembro que fui falar com o professor Cooper, que era meu orientador, né, do doutorado. Aí eu falei, professor, eu preciso ir para o Brasil. Aí ele, não pode, mas é importante. Não pode. É para um concurso, não pode. É para astronauta, pô, o que você está fazendo aqui? Vai embora. Aí eu entrei numa sala, tinha um senhor lá sentado, chefe de seleção, ele olhou bem para mim, falou assim, Marcos, sim senhor, Pontes, sim senhor, Marcos Pontes, você foi o escolhido, você foi o selecionado como astronauta para representar o Brasil no programa da Estação Espacial Internacional com outros 15 países. Você, se aceitar, pode ser o primeiro astronauta da história do país. É estranho, né? Que você não esperava. Eu não sei porquê. Lógico que eu queria, mas a gente fica nessa dúvida. Ele notou que eu estava meio perdido ali, né? Ele falou assim, olha, eu estou te entregando agora uma mensagem a Garcia. Né? Depois dá uma pesquisadinha, mensagem a Garcia. Estou te entregando uma mensagem a Garcia, uma missão pelo país e para o país, levar a bandeira do Brasil pela primeira vez ao espaço, nas mãos de um brasileiro. E isso vai exigir sacrifícios da sua parte e da sua família. Você sabe que tem riscos envolvidos, não sabe? Sim, senhor. A gente não quer, mas talvez na tentativa de realizar essa missão você tenha um acidente e sacrifique a sua vida. Portanto, ele falou, vou te perguntar e eu vou perguntar uma vez só. Você aceita ou não essa missão pelo país? O curso demora 2 anos, aí você fica fazendo especializações. Então eu fiz especialização no sistema elétrico, fiz especialização em robótica, fiz especialização no sistema de dados, né, da espaçonave. E nada de ser escalado, né? Ninguém da minha turma. O Roberto foi escalado primeiro, nada. Aí teve o acidente da Colômbia. Lembra? Acidente da Colômbia, sem chance, de tudo parado lá. Até que chegou em 2005, né, o Gerstmeier, que era o chefe da estação espacial, me ligou. Toda vez que eu vi o telefone, vi o nome dele, eu falava, pô, problema, né? Aí eu vi aquilo, atendi o telefone. Pois não, ele, Marcos, você está escalado para voar ano que vem. Eu, sério? Como? Não tem espaçonave voando aqui. Não, você vai voar com os russos. Na época não era comum, hoje em dia todos os astronautas americanos voam com os russos, mas na época não tinha muito, tinha um ou outro que tinha voado com eles. Ok, quanto tempo eu tenho? Eu tenho 1 ano e meio para aprender os sistemas lá? Não, você tem 5 meses só. Você vai ter que bater o recorde. O desafio era enorme, né, ali. Detalhe, você sabe que na Rússia eles falam em russo, sim senhor. Pois você vai ter que aprender russo, porque o controle fala em russo, o checklist é em russo, o manual é em russo, o painel é em russo, as aulas são em russo, você vai ter que fazer prova em russo. Então, você tem os primeiros 3 meses que aprender russo, em paralelo com os 5 meses que você tem para aprender tudo. Então, eu falei, pô, era um desafio e tanto. E nessa época também, o meu filho, o Fábio, eu tenho o Fábio e tenho a Ana Carolina, né? Ele teve um diagnóstico de câncer no sistema linfático, né? Chamam de linfoma. Eu lembro que foi uma época difícil para a Chu, eu tinha o maior desafio da minha vida profissionalmente e o maior desafio da minha vida pessoal também. Aí você vai ter que enfrentar isso aí. Então o meu filho mesmo falou assim, pô, você tem 200 milhões de pessoas esperando que você cumpra essa missão. Bem, né? Eu sou um deles. Então, foi assim que eu fui lá para Zvyozny Garadok, né, Cidade das Estrelas, para fazer o treinamento lá. Aí fui para lá, fazer o treinamento todo, terminei o treinamento, tá? Ok, passa todos os testes, exames médicos, aquela coisa toda. Aí pronto para voar. Aí vai para o Cazaquistão para fazer os últimos testes no Cazaquistão e as últimas provas no Cazaquistão também. Aí a família foi para lá no último dia e os russos, no jeitão deles, falaram assim, Marcos, sua família está aqui no quarto 232. Você tem 30 minutos. Meia hora para dizer adeus para sua família. É estranho, né? Porque esse é o comprometimento que você vai ter que ter, né? Você compromete a sua vida
servir o país, em última instância, né? Para cumprir a missão. Lógico que eu queria voar, ir ao espaço, mas eu represento o país ali, naquilo lá, né? Não tem volta. E eu lembro que eles entraram na sala, a enfermeira olhando no relógio, eu não sabia o que falar para eles. O que você falaria para os seus filhos se você tivesse 30 minutos para se despedir deles? Você não sabe o que falar, a gente não se prepara para esse tipo de coisa. Então, quando eles saíram do hospital assim, aquele momento foi um momento mais crítico para mim. Podia ser a última vez que eu estava vendo os três, né? No dia seguinte eu estava sentado no topo do foguete lá, esperando para decolar. Aí começa a decolagem, assim, em 9 minutos você vai estar no espaço, né? 9 minutos você vai chegar no espaço. Você vai sair do zero, vai chegar a 25.000 km por hora, vai sair do zero, chegar a 200 km de altitude, 7 Gs durante a subida, de repente você tem o corte dos motores, eu tirei as luvas, ficaram flutuando assim na minha frente, aquele era o momento que eu estava realizando o meu sonho, assim, eu cheguei aqui, né, estava tirando as luvas, assim, elas flutuavam aqui, assim, muito bacana. Tinha um monte de procedimento, mas eu queria olhar lá fora, fui olhar na janelinha assim, vi aquele planeta lindo lá, e primeiro eu espero que todo mundo tenha grandes sonhos, é o que eu falo com os jovens hoje, que tenha grandes sonhos, porque vai ter um dia que você vai realizar esse sonho, vai ter um dia que nem eu, quando soltei aquelas luvas, ficaram flutuando, vai ter um dia que você vai realizar esse sonho, se você fizer o que é necessário. E para mim era aquele momento ali, aí eu olhei na janelinha, vi aquele planeta azul lindo assim, o pessoal pergunta, qual foi a coisa mais... primeira coisa que você lembrou quando chegou no espaço, qual foi o primeiro pensamento que você teve? A primeira coisa que eu pensei quando eu cheguei ali, eu lembrei lá atrás, daquele dia que eu estava na oficina, falando com os meus amigos lá que eu queria ser piloto, eles lá para mim falaram, pô, isso é impossível para você, isso é coisa para filho de rico, rapaz. Você está estudando para quê? Você vai ser inútil, você vai ficar frustrado. Lembra disso? E depois, quando eu cheguei em casa, a dona Zuleika, aqueles olhos azuis dela, falou assim, olha, você pode ser o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Aquele momento, olhando para o planeta azul, da cor dela, da cor dos olhos dela, aquele foi a primeira coisa que eu lembrei, dela me falando isso, e ela tinha razão.